Bom, me chamo Felipe, de Aquino Lima. Eu estou aqui há 3 anos na Unilab. Como eu me sinto aqui na Unilab, né? Me sinto bem acolhido. E como eu sou visto na comunidade LGBT. Eu sou gay, sou indígena, venho de uma comunidade. E é isso, né? Me sinto bastante acolhido aqui, me sinto bastante abraçado pela Unilab, pela a forma do que eu sou. E é isso. Eu gostaria que as pessoas religiosas compreendessem sobre as vivências LGBTQIAPN+, dentro e fora da universidade. Que tudo tem que ter o respeito. E eu acho que todo mundo tem que ver que todo mundo tem seu lado de fala, tem seu lado de vivência, tem seu lado histórico, tem seu lado da infância, né? E, bom, eu acho que o respeito tem que estar ligado a tudo isso, né? Tá bom. Eu sou o Pedro. Sou o Pedro Manuel, eu tenho 19 anos. Meu curso é Humanidades. Amo. E eu me identifico dentro da comunidade como uma pessoa bissexual. O que significa para você sentir-se seguro sendo uma pessoa da comunidade aqui dentro da universidade? É muito bom, eu acho isso incrível, mas é triste porque saber que somente dentro do âmbito acadêmico, né? Eu sinto essa segurança somente aqui dentro. Tipo, eu mesmo já teve vezes que eu vim de cropped e aí eu tive que tirar no meu município pra colocar aqui dentro e aí poder expressar a minha identidade, né? Eu acho que a sugestão é que a gente tem que começar a procurar mais, não só sobre a história, o fundamento, mas como um todo, né? A gente também não pode parar no meio das pautas, né? Tipo assim, uma coisa é a gente apoiar, como diz minha mãe, né? Uma coisa é a gente apoiar, gostando da Pablo Vittar, né? E seguindo ela. E outra coisa é a gente ser anti-LGBTfobia, né? Então eu acho muito interessante que o conselho é a gente não permitir nunca que essas estruturas, a estrutura de gestão da Unilab, nos reprime, né? Então eu acho interessante a gente sempre estar lutando, ele sempre estar expondo os problemas que acontecem dentro da universidade. Então eu acho que o conselho é esse, né? Tipo assim, nunca, não se reprima, aquela música, não se reprima e sempre compartilhe as suas vivências no WhatsApp, no grupo que a gente tem, grupo de amigos, né? Você não tá sozinho, né? Eu não gosto muito desse slogan porque ele já tá bem fadado. Mas você não tá sozinho, né? Tipo, a Unilab tem uma ampla rede, tem o pessoal do PET, tem o pessoal do CA agora, tem CA de todos os cursos, você pode pedir ajuda. A gente tem a diretora, que é a Luma Andrade, né? E eu acho que é mais isso mesmo. Então, tipo, você não tá sozinho e existe uma rede que cuida também dessas pessoas. Como a gente, né? Que tá fazendo esse trabalho dentro da Unilab. É isso aí, velho. Obrigada, beijo. Olá, eu me chamo Michele, eu estou no segundo período de bacharelado em Interdisciplinar em Humanidades e eu sou bissexual. Bem, sinceramente, eu vejo muitos religiosos falando sobre amor, sobre pregar o amor, mas isso não se estende a pessoas da comunidade, a pessoas LGBT. Então, esse amor que muitas vezes é pregado pelos religiosos está dentro dessa bolha de somente com seus iguais. Então, eu gostaria de ver essa expansão, tanto para pessoas da comunidade quanto para pessoas diversas. Além dessa bolha cristã, porque Jesus era amor, Cristo era amor, mas isso não se estende ao ser religioso, porque ao chegar na sociedade ele somente destila ódio a pessoas do seu diferente. Então eu gostaria de ver isso, essa pregação do amor e do respeito. Então, quando essas coisas acontecem, eu vejo uma movimentação da própria comunidade LGBT da Unilab, dos próprios alunos, mas não da Unilab em si, não do instituto, não da parte administrativa. Então, acontece no caso de transfobia, no caso de homofobia, as únicas mudanças que eu vejo, as únicas posicionamentos eu vejo que são normalmente de alunos, de outros alunos que pertencem à comunidade. Então eu vejo um corpo estudantil que tenta ter uma voz, mas que essa voz está presa somente a gente, não se arrasta a professores, a comunidade de gestores. Então eu sinto que somos bem calados nessa parte. Tentamos ter uma voz, mas que ela é abafada, ela não tem essa repercussão que deveria ter. Então, pra mim é isso.
Na sua opinião, o que a universidade poderia fazer para tornar o ambiente mais seguro e acolhedor e diverso? Dar mais espaço para a comunidade, tanto mostrar quem são, o seu poder e dar mais voz a quando acontece essas questões de transfobia, de homofobia dentro da Unilab. Então, gostaria que tivesse um maior posicionamento da Unilab em si como poder de se demonstrar contra a essas homofobias, a esses preconceitos, o que eu acho que falta bastante. Eu sou o Theo, eu estou no curso de bacharelado em humanidades e eu estou no 5º semestre. Eu sou a Isadora, eu faço o curso de letras, estou no 1º semestre. Como vocês se identificam dentro da comunidade LGBTQIAPN+? Dentro da comunidade LGBTQIAPN+, eu me identifico como homem trans, né, e sou pansexual. Dentro da comunidade LGBT, eu me identifico como mulher trans e travesti e sou heterossexual. Já teve algumas situações em que vocês sentiram a necessidade de esconder ou silenciar a sua identidade para evitar discriminação ou preconceito? Olha, eu sempre soube que eu era um homem trans, né? Eu sempre me identifiquei como um homem, mas assim, abertamente, para falar abertamente para as pessoas, não, porque eu tinha essa questão de opressão, né? Então eu ficava me reprimindo. Então, a minha questão foi mais assim no começo, antes da minha transição, era essas questões. Antes da minha transição eu era muito assim, preso, né? Eu não gostava de falar justamente por conta de julgamentos, de já ter sido oprimido, né? Por demonstrar, me expressar como um homem. Então é basicamente isso. No meu caso, o meu maior medo sempre foi a questão familiar, além do medo externo, né, fora da minha casa. Só que esse momento de quando eu me entendi a ser bem mais fácil, né, assim, entre aspas, a partir do momento em que eu pude conversar com minha mãe e saber que ela me apoiava de qualquer forma, de que ela queria me acolher de qualquer forma, de que ela seria uma leoa comigo como ela é hoje. Porque isso me deixa mais confortável, e também mais segura para poder, então assim, para me poder me expressar para as outras pessoas. Então assim, a partir do momento em que eu conversei com minha mãe e ela disse que estava tudo bem, que em nenhum momento, que acho que acredito que a maioria das coisas que a gente pensa logo assim, nós vamos ter expulsos de casa, né? Ela disse que nunca que ela faria isso. Então, a partir desse lá que ela me deu, desse corpo seguro que ela deu, eu pude me expressar por outras pessoas. Então, hoje em dia, se alguma pessoa... Eu nunca passei por nunca passei por nenhuma questão de preconceito, nem transfobia diretamente a mim. Não sei se, né, é o que acontece por trás de mim, mas diretamente a mim nunca aconteceu. E eu passei, tipo assim, a não ligar mais para as pessoas falar a partir do momento em que eu tive esse acolhimento da minha mãe, né? Então hoje eu enfrento tudo, tipo assim, não ligo mais para as pessoas que são preconceituosas, não tenho tanto medo como eu teria bem no comecinho, antes de me expressar para outras pessoas. É isso. Temos inicialmente tido a presença dos corpos LGBT se auto-intitulando e reivindicando o direito de ser e de amar quem quer que deseja amar. Então acho que isso é muito importante para demarcar a presença dessa diversidade de corpos que estão adentrando esse espaço. Isso não é por acaso, isso é fruto de muita luta. Alguém poderia dizer, é um gestor tal, é um governo tal. Não, tudo isso é fruto do movimento em geral. Então, sempre que nós conseguimos quebrar os sistemas e adentramos aos espaços tradicionalmente chancelados para determinados corpos, isso não se faz sozinho. Isso se faz em coletividade, né? Então, quando eu passo a ocupar esse espaço, por exemplo, de ser a primeira doutora travesti, sendo do estado do Ceará, do Nordeste, especificamente da Unilab, isto é muito simbólico. E aí a gente começa um demarcador da presença do corpo travesti transexual dentro desses espaços.
o que faz também outras pessoas perceberem a possibilidade também de ocupar esse lugar. E de se sentirem, por exemplo, mais protegido de ir para um lugar que já tem uma pessoa em determinado espaço de poder, vamos dizer assim, né? Chancelado pela sociedade enquanto um espaço de poder. Isso gera uma certa tranquilidade e o desejo também de ocupar, por entender que aquele espaço seja um espaço seguro. Mas nem sempre é como a gente pensa, né? A universidade, qualquer que seja, ainda não é um lugar seguro. Então nós precisamos entender que nós temos uma diversidade cultural, diversidade de formas de ser, diversidade de corpos, diversidade de formas de pensar, em que nós estamos numa universidade e a gente não consegue coordenar tudo isso. Ao mesmo tempo é um espaço de muita potência, é um vulcão em erupção plena, porque esses corpos eles ficam tensionando esses diálogos e eles ficam o tempo todo problematizando e produzindo, de certa forma, choques e alinhamentos, né? Que aí é algo que é interessante, né? A presença desses corpos ela é simbólica para o processo de mudança de postura. E aí a gente não espera vir lá de cima. A gente faz o processo de transformação a partir do nosso lugar. O nosso lugar como estudante, o nosso lugar como funcionário, o nosso lugar como colaborador, colaboradora, o nosso lugar como visitante, o nosso lugar como cidadão brasileiro, como cidadã LGBT que entende que todos os espaços públicos são espaços que tem que estar a presença da diversidade como um todo, inclusive LGBT, com dignidade e com respeito. Então é isso que nós precisamos entender. Primeiro entender a força que nós temos e o potencial de transformação que nós também temos e somos possíveis de fazer. Então, isso é fruto de quê? Da luta e do alinhamento. Através de quê? Só da comunidade LGBT? Não. Associada a outros movimentos que entenderam que não tem como lutar sozinho. E aqui na Unilab, nós sobrevivemos a partir dessa linha de junção de forças entre movimento LGBT, movimento quilombola, movimento indígena, movimento dos diversos movimentos que entende a importância de nós nos unirmos quando mexe com um de nós estarmos juntos para essa luta. A luta de um não é a luta isolada, é a luta de todos. Então, quando os quilombolas precisam, a gente chega. Quando os indígenas precisam, a gente chega. E assim vai sucessivamente. Porque nós atravessamos todas as formas de sociedade, de existência, né? Então, nós todos tem estudantes africanos, internacionais em geral, brasileiros, quilombolas, indígenas, LGBT. Então não é algo que foge dessas realidades. E a gente tem que entender isso para que nós tenhamos que fazer esse elo entre nós e seguirmos juntos. E aí uma das formas de resistência que nós temos é a junção. Então nós temos grupos LGBTs em que nós nos articulamos e a partir dessa articulação nós conseguimos fazer ações e atividades dentro da universidade, como forma de quebrar o preconceito, como forma de não aceitar o processo de discriminação e de preconceito. Então, a forma de resistência que nós entendemos é exatamente a junção de forças. E o elo com outros movimentos também, não só se fechar no movimento LGBT. Porque isso é importante. Pessoas héteras podem ter filhos também LGBT. Então, nós temos mães de LGBT, nós temos LGBT. Então, a família LGBT, ela existe. O ciclo de amizade LGBT, ela existe. E quem está conosco para também nos defender. Então, esse elo em comunidade ele é muito importante. Então, nós temos o Quilombo na Unilab, um grupo formado por pessoas LGBT, assim como temos o GL Trans, que é constituído por pessoas trans, homens trans, mulheres trans e pessoas que são simpáticas, né, que estão apoiando essa luta e que estão produzindo ações, né, oficinas, dinâmicas, palestras, cursos, ou seja, a gente está fazendo uma parte, mas é a partir de nós mesmos, né? Então a gente não adianta esperar por alguém que venha fazer. E aí ter uma diretora que faz parte dessa comunidade, que assume, que acolhe, isso é muito importante, porque aí dá as condições que não são necessárias, o apoio que é necessário e fazer os enfrentamentos que são necessários para colocar em pauta essa temática que é importante para todos.